Bem-vindas e bem-vindos todas e todos. Recebemos hoje o caríssimo amigo José Ricardo Roriz Coelho, que nos falará de um tema muito importante, o momento da nova indústria no Brasil. Em tempos turbulentos e desafiadores como os atuais, entender o rumo de um setor tão importante para o país como a nossa indústria é fundamental. E o Roriz virá para nos ajudar a entender como funciona. Lembro que o PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais, é uma entidade empresarial com 35 anos de existência, uma entidade não corporativa, apartidária e plural, formada por empresários e empreendedores de todos os portes e ramos de atividade econômica. O PNB procura mobilizar a sociedade e os agentes políticos para construir um país socialmente justo, economicamente forte e inclusivo, ambientalmente sustentável, democraticamente estável e eticamente respeitável. Importante falar também que nós temos o Prêmio PNB de Cidadania novamente esse ano, que vai ser a sua 22ª edição, com inscrições a partir de 1º de junho, coordenado pelos coordenadores Mário Ernesto Umbrig e Silvan Kernbaum. Muito obrigado, Mário e Silvan, pela dedicação imensa. Instruções de bordo para essa nossa conversa de hoje. Lembramos que esse encontro está sendo gravado. 2, mantenham seus microfones em mudo, por favor. 3, teremos uma fala inicial do Roriz e depois teremos perguntas e respostas que podem ser encaminhadas, né, Luiz, pelo chat. Para dar as boas-vindas ao Roriz e contar um pouco de tudo que o Roriz fez e faz, eu passo a palavra para o Luiz Meia, segundo coordenador-geral do PNBE. Luiz? Obrigado, Fábio. Bem-vindo, Roriz. É um prazer enorme te ouvir de novo, né? Você já esteve conosco aqui há um tempo atrás. Deixa eu começar pela sua apresentação mais formal aqui. José Ricardo Roriz Coelho, formado em Engenharia Mecânica pelo UNB, pós-graduado em Marketing pela ESPM, MBA Empresarial na Fundação Dom Cabral e uma série de outros cursos, inclusive Programa de Desenvolvimento de Conselheiros. Participou de alguns cursos de especialização, nacionais e internacionais, 30 anos de trajetória na indústria de óleo e gás, petroquímica e embalagem, da qual foi presidente da Vitopel, diretor-presidente da Polibrasil, co-presidente na Suzano Petroquímica, presidente na Nova Petroquímica, além de diretor comercial na Politeno e superintendente da Polialden. É presidente do conselho da Abiplast e do Sindiplast. Foi diretor titular do Departamento de Competitividade, Tecnologia e Economia da Fiesp, onde também exerceu a função de segundo vice-presidente, além da presidência em exercício em 2018. E é membro de conselho de empresas de vários setores. Então, 30 anos de trajetória na indústria. De novo, muito bem-vindo. A palavra é sua, Roriz. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. É muito bom estar aqui com vocês de novo. E do momento em que eu recebi o convite até hoje, nós já tivemos várias mudanças, né? E com essas últimas notícias que tivemos, e principalmente vinda dos Estados Unidos e toda essa guerra comercial, então eu vou tentar incorporar na minha fala, né, o que vinha sendo feito. E tendo em vista todas essas mudanças, né, como é que a gente deve estar preparado para isso? E sugerindo, né, alguns caminhos que nós deveríamos tomar, tendo em vista toda essa complicação que hoje nós temos aí no mercado, onde nós provavelmente vamos viver numa outra situação no que diz respeito a trocas comerciais entre os países. Tá? Então, eu pediria que colocasse aí a apresentação, o Marcos. Não sei se vocês estão vendo. Ainda não dá para ver. O Roriz tem um Zoom Meetings usando a webcam, uma tarja no centro. Não sei se o Marcos consegue tirar isso e botar a apresentação.
Marcos? Eu vou descompartilhar e compartilhar de novo, só um minuto. Hum. Ana Rita, consegue tirar essa imagem? Não consigo, não é daqui. Né? A gente fez alguns testes, mas depois vai. Pronto. Agora Tá. entrou, Marcos. Bom, então a agenda aqui que eu vou falar, né, dentro desse tempo aí que a gente combinou de fazer na reunião, né, a indústria no contexto global e como a indústria brasileira está posicionada dentro desse contexto global, o que esperar da NIB, né, na nova política industrial brasileira e oportunidades e riscos, tendo em vista tudo isso aí que está acontecendo. O próximo, tá bom? Bom, os principais impactos nos drivers de mudança, né, no contexto global, a primeira coisa, inclusive, eu acho que toda essa guerra comercial que está vendo é muito mais pelos países que estão querendo chegar no IA regenerativo o mais rápido possível, né, e quer dominar essa nova realidade que nós vamos ter de inteligência artificial, né? E o que a gente já está chamando de revolução tecnológica da indústria 6.0. Então, os países estão, às vezes não é percebido isso, mas muito do que está acontecendo é você entrar mais cedo e ter o domínio global da inteligência artificial. E nisso, os Estados Unidos e China estão se degladiando aí para ver quem chega primeiro, quem tem um domínio disso. Tem tensões comerciais com a guerra, né, que era o novo velho normal, e agora mudou para Estados Unidos versus mundo. Então, o que a gente vinha falando, né, vinha falando muito ah, as consequências aí da guerra da Ucrânia, a guerra de Israel, etc. Ucrânia e Rússia, né, Israel e Hamas, etc. Mas nós temos agora uma situação bem diferente, que é o novo governo Trump e quais as consequências disso no dia a dia aí, que nós vamos ver e qual o impacto disso, principalmente aí na indústria. A gente falava muito de reshoring, nearshoring, friendshoring, né? E nós estamos mudando aí também para America First. Então, não tem negócio de quem é meu amigo, quem está mais próximo, né? E tanto que, quando você olha para os Estados Unidos, o México e Canadá, eu acho que assim, o presidente Trump foi extremamente duro com esses dois países aí, e as ações contra esses dois países foram muito incisivas. Então, essa questão de friendshoring e nearshoring tem mudado aí bastante. E a questão de eventos climáticos, transição energética e descarbonização das economias para a segurança energética, né? Então, o que se estava usando muito é transição energética, né? Hoje, está se falando mais em segurança energética, né? A própria sexta-feira, por exemplo, não sei se vocês viram, os Estados Unidos, com toda a pompa lá, lançando a volta do programa de carvão dos Estados Unidos, né? E, inclusive, foi citado, né, pelo presidente dos Estados Unidos que a Alemanha, de tanto verde, ela quebrou. E a China abre 2 minas de carvão a cada 2 dias. Então, essa questão de segurança energética, é lógico que vai estar junto com transição energética, mas fazer sim uma transição, mas desde que se tenha uma segurança energética. E o problema de gás na Europa mostrou tudo isso. Então, dentro dessas mudanças aí é que a gente vai falar um pouco de cada uma delas. Agora, antes disso, o que eu queria comentar é o seguinte: será que o que o presidente Trump está fazendo, muito que a gente tem lido nos jornais e tem escutado aí pela mídia e assistido pela mídia, que muito disso é o temperamento, até maluquice do presidente americano, né, tomar essas ações da forma como ele está tomando, né? Isso no mundo corporativo é até normal uma empresa que tem domínio de mercado fazer o que está fazendo, mas um presidente da República que tem todo esse alcance mundial, todo mundo está achando que ele está fazendo de uma maneira até atabalhoada. Agora, será que é atabalhoada mesmo? Será que não tem uma estratégia atrás disso?
né? A gente viu na posse, atrás dele estavam as principais empresas inovadoras, os CEOs, as principais acionistas das principais empresas inovadoras do mundo. Agora, também não é só isso, né? O pessoal das empresas conservadoras americanas, não só das inovadoras, como a indústria de óleo e gás, a indústria da construção, a indústria automobilística, também está por trás disso, né? Então, tem as indústrias mais antigas, né? As indústrias mais tradicionais e as indústrias inovadoras. E esse pessoal está, de uma certa forma, influenciando lá bastante no governo americano. Então, será que tem uma estratégia por trás disso? Se tem uma estratégia, qual é a estratégia disso? Se a gente for pelo lado da economia, tem dois economistas americanos que acompanham muito assim, o presidente nos últimos tempos e participou muito na campanha de uma formulação de qual deveria ser o plano de governo. Então, falando rapidamente assim, os Estados Unidos arrecadou em 2024 4,92 trilhões, que representa 17,1% do PIB, né? Então, arrecadou 4,92 trilhões. As despesas americanas, tá? Despesas do governo americano, foi 6,75 trilhões. Né? Então, teve um déficit de 1,83 trilhões nos Estados Unidos, responsável por todo esse déficit americano há muito tempo, né? Os Estados Unidos é o maior déficit do mundo hoje, e tem lá 150 engenheiros trabalhando lá com Elon Musk, querendo diminuir, que seja 5%, 4% ou 6% aí dessas despesas de 6,75 trilhões. E as importações de bens e serviços americanos foi de 5,467 trilhões. Né? Então, se o presidente conseguir uma receita com a arrecadação de tributos, né, do imposto de importação de 10%, que foi o menor, inclusive o que o Brasil também foi anunciado no Brasil, né, a tarifa de importação de 10%, e se o Elon Musk conseguir lá com a turma dele 5%, 4%, 6% de economia com os gastos do governo, provavelmente você vai conseguir diminuir em 10% a 12% o total dos impostos americanos. Né? Então, isso faz com que todo mundo está dizendo vai ter um problema lá de que vai ter inflação alta, etc. Mas o que eles estão querendo atingir é diminuir o imposto de importação, diminuir a tributação nas empresas americanas e, com isso, diminuir o preço dos produtos, você teria um impacto grande aí na inflação e, de outro lado, atrair mais empresas aí para os Estados Unidos. Então, esses dois economistas que estão formulando tudo isso e que estão por trás de todo esse movimento. Agora, esse movimento, como eu falei, é muito mais para você participar, os Estados Unidos participar de uma maneira mais forte dessa corrida para a inteligência artificial. Além disso, como economia, né, os Estados Unidos vinham bancando a guerra lá da Ucrânia contra a Rússia, vinha bancando lá quase 250 bilhões de dólares, ele já pagou desde que começou essa guerra. Então, diminuindo o que está pagando para Israel, está pagando lá na Ucrânia, também seria uma economia grande que poderia ser um dos elementos aí para você diminuir o imposto das empresas americanas. Então, por trás disso, né, para quem acha que é uma estratégia, tem toda essa formulação que foi feita aí por esses dois economistas. Agora, se isso vai dar certo, é uma questão que todo mundo se pergunta, né? Onde é que vai parar isso, né? Até que ponto essa mexida toda no comércio internacional vai mexer com as empresas? E você imagina quanto produto hoje eles estão em embarcações, né? Porque quase 15% a 20% dos produtos que são produzidos, eles estão em trânsito. Eles estão nos navios, eles estão nos trens, etc.
E com esses aumentos de tarifa, né, você não sabe, tem navio que não sabe se pode parar num porto ou não, porque a condição que foi comercializado é muito diferente dessa nova situação com esses impostos de importação que foram anunciados aí pelos Estados Unidos. E para onde vão esses produtos, já que, por exemplo, a China está sendo taxada em mais de 100%, 104%, né? Para onde vão esses produtos? Se eles não vão para os Estados Unidos, né? Então, uma boa parcela disso vão para alguns países que importam esses produtos, né? Então, só para dar um exemplo, se chegar um navio aqui de têxteis ou de calçados que estava direcionado para os Estados Unidos, você, em questão de dias, você mata um monte de empresas brasileiras que estão nesse mercado. Então, eu fiz essa introdução inicial, mas para a gente olhar assim e já começar a pensar quais as consequências todas dessa mudança. E também, será que o que a gente estava fazendo é suficiente para a gente enfrentar essa nova situação de mercado, para a gente enfrentar essa situação de que os países perceberam que a indústria é extremamente importante, né? Se você quiser crescer 4%, 5% ao ano, você tem que ter pelo menos 25% da indústria no PIB. E muito se falava, depois que você tem uma renda per capita que chega a $20.000, você diminui muito a participação da indústria e aumenta de serviço. Sim, realmente isso é uma realidade, mas a inovação está sendo tão grande e você tem que renovar os produtos que você tem no seu dia a dia, que você tem que ter uma indústria forte também, e aquela realidade de que $20.000 você diminuiria a participação da indústria, aumentaria de serviço, hoje já não é a realidade mais. Ninguém quer ficar com celular mais de 2 anos, ninguém quer ficar com carro mais de 4 ou 5 anos e tal, e principalmente os países ricos, onde você tem uma margem, onde você tem uma renda maior, a inovação está sendo tão grande e os produtos estão ficando cada vez mais, você tem uma necessidade aí e um desejo de ter um produto novo, incorporado essas novas tecnologias, que você tem que ter uma indústria forte no país, sim. E os Estados Unidos percebeu isso, a Europa percebeu isso, e a China, que tem quase 30% da indústria mundial, que vinha tendo uma grande vantagem sobre os outros países, porque ela tem 30% da exportação mundial e exportava a maior parte disso. A gente sabe que exportação, o que é? Você vai num outro país, né, e tira a renda daquele país e traz para o seu quando você está exportando. Você tira emprego daquele país e traz para o seu. Tá? Então, a China que vinha tirando a vantagem disso, os Estados Unidos falou, opa, eu que tenho um consumidor, que tem dinheiro para comprar, eu que tenho um consumidor, sou o país onde meus consumidores têm a maior renda e têm a capacidade de consumo maior, por que eu vou estar consumindo produtos e tirando meu emprego daqui para outros países? Então, esse é o pano de fundo de tudo isso aí que está acontecendo aí nos Estados Unidos. Próximo, Marcos, por favor. Próximo slide. Tá. Agora, se você pegasse antes dessas mudanças todas, né, então já a Europa, né, ela queria ter um protagonismo na discussão ambiental e barreiras não tarifárias relacionadas ao meio ambiente. Como a Europa tem uma dificuldade com energia, ela tem uma dificuldade com empreendedorismo, ela tem uma dificuldade com inovação, como ela não está nesse trem aí de inteligência artificial de uma maneira tão forte como está os Estados Unidos e está a China, por exemplo, a Europa queria ter o protagonismo, né, criando barreiras não tarifárias para proteger a sua indústria, para proteger os seus mercados, né, criando dificuldade para aqueles países que são mais competitivos, né, na indústria. Agora, será que essa agenda da Europa, né, ela vai conseguir emplacar isso? Né? Será que ela vai conseguir criar essas barreiras? Né? O próprio Estados Unidos ele está abandonando isso aí a cada dia, e você disputar mercado com a China, que tem, como eu falei, 2 minas de carvão abertas a cada dia, e com os Estados Unidos, que agora voltou
a querer ter a indústria do petróleo, querer ter a indústria que é chamada mais suja, né? Como é que você vai competir com eles? Né? O Trump tem planos de impor tarifas elevadas, principalmente sobre a China, e vem negociando com parceiros comerciais. Eu acho que ele fez é colocar o bode na sala e cada um vai ter que tirar o seu bode da sala, porque ele cria uma tarifa alta e o Japão, por exemplo, já foi lá, e vários outros países, Taiwan, por exemplo, que é um parceiro grande dos Estados Unidos, já foi lá para zerar suas tarifas, e provavelmente os Estados Unidos vai conseguir uma boa parte aí de negociação com esse país. Mas a guerra com a China, eu acho que vai continuar, e o Brasil pode até tirar vantagem disso, que a gente pode falar um pouco mais na frente. A estratégia da China é ser líder industrial global. Ela já é hoje, mas ela priorizar a autossuficiência tecnológica, aí entra a questão, inclusive, do IA, em setores estratégicos, né? A modernização industrial com automação, IA, e produção, né, em larga escala de qualidade e inovação, superando aquele modelo de baixo custo que fez com que ela crescesse sempre com produtos de baixo custo. O que a China quer agora é produto de alto valor agregado, ela já é a maior exportadora de produtos de alto valor agregado do mundo, né? E quer ter ela quer ter um conceito de que o produto chinês tenha boa qualidade. Pelo menos é isso que ela vinha fazendo. Próximo. Essas tarifas, voltando ainda a essa questão de tarifas, que aumentou ontem mesmo, né, já diminuiu dos outros países e aumentou mais da China, a tarifa sobre aço, automóveis, né? Você pega, por exemplo, o México, em grandes números, quase 50% da produção de automóveis americanas é em grandes números, né? Talvez um pouco mais, um pouco menos, ele exporta para os Estados Unidos. E o Canadá, 60% da produção dele de automóveis é para os Estados Unidos. A Coreia, por exemplo, 34% da produção de automóveis vai para os Estados Unidos. Quando ele taxa em 25% os automóveis, você já força a essas empresas a investirem nos Estados Unidos. A Stellantis, por exemplo, fechou a planta dela no México, no Canadá. Isso está sendo seguido por Volkswagen, Ford, etc. E o problema é o seguinte: no Brasil, tinha sido anunciado pela indústria automobilística investimento aí de mais de 100 bilhões, e o dinheiro dessas empresas é só um. Se elas vão ter que investir nos Estados Unidos agora, elas vão tirar investimentos aí do Brasil, né? A América Latina se encaixou um aumento mínimo de 10%, né, nas tarifas, e a balança comercial do Brasil e Estados Unidos é muito... Ela assim, eu diria que seria um grande momento da gente fazer um acordo comercial com os Estados Unidos, já que nós não temos assim grandes problemas e é uma balança comercial bastante complementar. Então, a pior coisa que a gente poderia fazer nesse momento é começar a colocar ideologia nisso, é começar a criticar os Estados Unidos, criticar o presidente americano, como está sendo feito não pelo Itamaraty, mas pelo governo brasileiro. Até porque dá para se fazer um bom acordo com os Estados Unidos e sair de fora dessa briga. Até porque, para a China, nós podemos aproveitar a oportunidade do agro, e os Estados Unidos é um grande exportador para a China, e a China está bloqueando, por exemplo, já anunciou essa semana que soja, carne, etc., vai deixar de comprar dos Estados Unidos, é uma grande oportunidade para o Brasil. E para os Estados Unidos, nós temos uma balança complementar. O pessoal falou muito aí do etanol, mas o Brasil só exporta 1,9% do etanol que produzimos para os Estados Unidos. Nós poderíamos redirecionar isso para outros países e fazer um acordo com os Estados Unidos, né? A Europa recebeu uma tarifa média de 20% e o Japão de 24%. O Japão, como eu falei, já está renegociando isso, né? E, como eu falei, isso faz parte de uma renegociação, mas o tiro que os Estados Unidos está querendo dar primeiro, é na China, com relação a eu não vou querer que os meus consumidores aqui banquem o crescimento da renda per capita chinesa, eu não vou pagar a conta de guerra de ninguém. Se alguém quiser entrar em guerra aí, não vai ser os Estados Unidos que vai fazer isso.
dá uma insegurança grande aí para a OTAN. A maioria dos países da Europa vão ter que investir em armamentos, e quem produz 50% hoje do que é produzido em armamento é feito nos Estados Unidos, é a melhor tecnologia, a maior tecnologia. Esses países vão ter que ir atrás de tecnologia americana, né? Então, essas mudanças aí, em curto espaço de tempo, elas tomaram a linha de frente do que vinha sendo feito em relação às políticas industriais dos países. Próximo, Marcos. As exportações americanas para a China, só para vocês terem uma ideia, né? Combustíveis, minerais e óleo, soja e outras oleaginosas, isso aí vão ter uma vantagem muito grande. Máquinas, reatores nucleares e caldeiras, são 13 bilhões. Equipamentos elétricos e eletrônicos, 11 bilhões. Aparelhos ópticos e médicos, 11 bilhões. Produtos farmacêuticos, veículos automotores, plásticos e seus artigos, 7,45 bilhões. Aeronaves, principalmente Boeing, né? E produtos químicos orgânicos. Enquanto que a exportação chinesa para os Estados Unidos, equipamentos eletroeletrônicos também, você vê o iPhone, as peças de iPhone são quase todas produzidas na China, né? Máquinas e reatores nucleares, brinquedos. Imagina se a China ficar 4 meses sem vender brinquedos para os Estados Unidos e direcionar uma parcela pequena que seja desses brinquedos para o Brasil, você acaba de matar aí. O Sinésio deve estar dando pulo de 2 metros de altura lá, né? Móveis e luminárias, 20 bilhões, é um valor grande, né? Plásticos e seus artigos também, 20 bilhões. Provavelmente uma boa parcela disso aí vem para cá. Sendo que a matéria-prima plástico, né, para salvar a Braskem, o governo botou o imposto de importação lá em cima. O plástico está extremamente prejudicado aí, porque paga muito caro pela matéria-prima, tem antidumping, etc., e provavelmente produtos transformados chineses virão para cá. Veículos automotores, principalmente esses veículos elétricos, né? A própria Tesla, a maior fábrica da Tesla é na China, aparelhos óticos e médicos também, artigos de ferro e aço, calçados é um outro problema também, se direcionar esses calçados para o Brasil, e vestuário, que é a indústria têxtil da China, que é fortíssima. Então, dentro disso aí, né, que são os principais produtos que vão ter, já que a guerra maior é entre China e os Estados Unidos, esses são os principais produtos que vão ter um impacto grande aí no comércio internacional, porque se um bloqueou o outro, para onde que esses produtos vão? Será que eles vão parar a produção lá e não vão produzir mais? Ou será que eles vão continuar produzindo e mandar isso para outros países? Próximo. Bom, os instrumentos de política industrial, eles cresciam mais nas economias avançadas que nos emergentes. Então, a política industrial da Alemanha era muito investimento mesmo em capacitação de gente, em tecnologia, em inovação, etc. Enquanto que nos países emergentes eram barreiras a importações. Os países emergentes criavam barreiras. Eu tenho que proteger meu aço aqui no Brasil, então eu crio uma barreira para o aço. Eu tenho que proteger as matérias-primas aqui no Brasil, eu crio uma barreira grande aqui para isso. Agora, as economias avançadas não criando barreiras, mas incentivos ao financiamento. Aí, depois eu mando isso para vocês, é um balanço que tem do que vai para investimento pelos países emergentes e o que a maioria dos países em desenvolvimento usavam para criar barreiras às importações. O que está mudando agora é que os principais países de economias avançadas, também agora estão criando barreiras, né? Então, é um novo ingrediente aí no comércio internacional que vamos ter que ver qual vai ser a consequência de tudo isso. Próximo. Bom, algumas políticas industriais propostas no mundo e no Brasil. Por exemplo, antes do Trump, etc., né, você tinha lá um programa de política industrial com investimento de 2,4 trilhões, que era chamado de Inflation Reduction Act, né, e um investimento também em infraestrutura e capacitação de pessoas, de 2,4 trilhões. Na unidade europeia, né, na Europa, chamado de próxima geração europeia,
investimento de 917 bilhões. A China investindo 632 bilhões. E o Brasil com anúncio de 85,9 bilhões, que é essa NIB, que é a nova política industrial. Eu participo lá da NIB, eu sou a NIB tem os representantes da indústria e os representantes do governo, né? Eu participo lá da NIB, desde o início participei das primeiras reuniões. É importante, eu acho que precisamos ter uma política industrial, mas assim, nós precisamos muito mais do que isso. Inclusive, a NIB, que é a nova política industrial brasileira, eu critiquei muito esse nome, né? Porque agora ela já está velha, porque 6 meses depois você vai ter que mudar completamente o que está ali na NIB, né? Não estou criticando o que foi feito, mas política industrial você tem que ir adaptando e renovando e colocando, incorporando o que deve ser feito aí para você ter um país que tem uma indústria moderna e competitiva. Próximo. Aqui nós pegamos aqui empresas americanas e europeias, né? Como é que essas empresas veem, né, esse destino de investimento no processo de reindustrialização, né? Enquanto que a China, a intenção é reduzir política de reinvestimento. Mas nesse país aí, né, tá em preto, verde, azul escuro e azul claro, né? O que as empresas, o percentual das empresas que planejam aumentar investimento em iniciativas para reindustrialização no país e região, as que não pretendem mudar sua política de investimento em relação às iniciativas de reindustrialização, são essas aí do meio e verde, as que planejam reduzir suas políticas de iniciativas de reindustrialização e as que não souberam informar. Tá? Então, do lado de cá, você tem os Estados Unidos, você tem Reino Unido, Canadá, México, Vietnã, Índia, etc., né? Sendo que, como eu mostrei aqui, e naquele quadro anterior, os países desenvolvidos é que estão mais investindo, né, em reindustrialização, com um fortíssimo investimento público e privado para ter a sua indústria competitiva. Próximo. Bom, e como é que a indústria brasileira se posiciona nesse contexto de competitividade global? Tá, o próximo aí, por favor, Marcos. Tá? Só para vocês terem uma ideia, né, cada um desses é um dos países que tem representação na indústria, né, que tem um percentual na indústria, né? A China, em manufatura, ela produz 4 trilhões aí por ano. Estados Unidos, 2,3 trilhões. Você pega a Alemanha, 806 bilhões, e o Brasil perto de 180 bilhões. Então, o Brasil ele tem uma participação pequena na indústria mundial. Nossa participação no comércio mundial não chega a 2%, não só na indústria, mas em tudo, serviço, etc. A nossa indústria é uma indústria muito pequena, e com isso a gente fica muito vulnerável, como eu falei. Você pega uma China que produz 4,7 trilhões, você pega os principais segmentos industriais da China, se ela descarrega alguns navios aqui desse tipo de produto, ela mata esse segmento industrial. Vocês viram aí com o carro elétrico, por exemplo, ela fez navios aí que chegaram 2 carregados de carro elétrico e descarregaram aí, de uma hora para outra, eles venderam quase 10% da venda de automóveis aqui no país. Isso era totalmente impensável, a velocidade com que eles vêm conquistando o mercado aqui no Brasil. Então, aí que está a nossa vulnerabilidade, aí que deveria estar a nossa formulação, aí que deveria estar o nosso pensamento, né? Para ver o que a gente poderia fazer para, de um lado, ter uma indústria competitiva aqui, que nós não fôssemos tanto nessa linha de querer bloquear o nosso mercado. O Brasil é extremamente fechado, a alíquota das nossas matérias-primas, principalmente de monopólios e oligopólios, são muito altas, né? Nós já temos uma alíquota alta aqui no Brasil. Tá? Então, o que a gente poderia fazer para ter uma indústria mais competitiva e não ser tão vulnerável a isso? E também, qual tipo de indústria que a gente poderia ter e deveria ter aqui no país, levando em consideração uma palavra que tem sido pouco usada e era muito usada antigamente, algumas vantagens comparativas que a gente tem, né? Mas que a gente vê aí que nós estamos
nós estamos enfrentando uma situação bastante difícil e as consequências disso elas podem ser muito graves aí, né, no processo de industrialização do Brasil ou dessa nova industrialização brasileira. Próximo. Tá? Comparativamente, o Brasil é muito pouco competitivo. Nós estamos no 38º lugar, apesar de ter subido 3 posições em um ano em performance econômica. Eficiência governamental, 54º lugar, subimos 8 posições em um ano, mas é muito baixa a nossa eficiência. Né? Isso em 67 nações. Tá? Você está na posição 54, isso é muito ruim. Infraestrutura, em 67 nações, a nossa posição é 58ª. E eficiência corporativa permaneceu estável, né, na posição 61. Tá? Então, o Brasil, se considerar a média do que o IDM publica, né, no comparativo de competitividade, em 67 nações, nós estamos na 62ª colocação. Né? Então, a posição péssima para enfrentar esses desafios aí que a gente tem pela frente. Próximo. Bom, como é que faz para mudar essa realidade, né? Que o Brasil está entre as 20 economias globais com a pior taxa de investimento, ou seja, o nosso parque de máquinas é um parque antigo, são uma média de máquinas de mais de 14 anos. O nosso investimento é muito baixo, nós deveríamos estar investindo 25% do PIB, estamos investindo 16%, 17%. Se a gente compara a nossa taxa de investimento agregada em relação ao PIB do mundo, está em torno de 26%, 27%, economias avançadas 22%, 23%, os emergentes, que são os que mais competem com a gente, né, na faixa de 32%, 33%, América Latina em torno de 19%, e o Brasil está com 15,4%. E até caindo, né? Chegou a ser 16,1%, e hoje, como é que você investe tão pouco, né? Se você tem uma indústria velha, você tem muito pouco investimento em inovação. Eu não vejo aqui no Brasil uma discussão maior nessas novas, né? que a gente já está chamando de sexta revolução industrial, né? Que é a entrada do IA. Você vai lá fora, só se fala nisso. Né? Você liga uma televisão no Brasil, você pega um jornal, você pega dentro das empresas, isso é muito pouco discutido. Você tem alguns treinamentos aí que são dados e tal, mas esses treinamentos não chegam às empresas, principalmente as médias e pequenas. Então, nós estamos numa situação aí bastante desconfortável com relação a isso. O próximo, por favor. Nós fizemos esse trabalho, foram 14 associações, nós bancamos isso aí, que é chamado Custo Brasil. Aí não é só da indústria, é de serviços, etc. Né? Então, nós comparamos com a média dos países da OCDE, né, o quanto que é para você produzir alguma coisa no Brasil. Produzir, que eu digo, em bens e serviços. Né? Então, para cada um desses itens aí, abrir um negócio, né, financiar um negócio, empregar capital humano, você vê a questão trabalhista, essa questão de 5 por 1, agora 5 por 2, então, você está retroagindo aí a reforma trabalhista, você tem muitas decisões aí dos tribunais trabalhistas que passam em cima do que foi discutido, né, e aprovado na reforma trabalhista. Isso afasta muito o investimento, isso gera muita insegurança jurídica, né? Taxas de juros assim, muito altas. Você olha assim para esse ano, faz uma projeção dessas taxas de juros, quem é que vai pegar dinheiro a 22%, 20% e colocar no negócio? Né? Você tem um mercado financeiro brasileiro que assim, há mais de 30 anos, né, ele tem uma rentabilidade muito maior do que quem produz, né? Acessar insumos, né? Você tem monopólios e oligopólios que dominam, tem força de mercado aí, que acaba que as empresas médias e pequenas elas pagam por matérias-primas muito maior do que os nossos competidores lá de fora, né? Integrar com as cadeias produtivas globais, o mercado brasileiro é muito fechado. A questão do tributo, honrar tributos, embora a gente tenha uma reforma tributária, essa reforma tributária ela vai ser vai ajudar na simplificação. Mas, em termos de economia, a nossa carga tributária
economia para as empresas e para o consumidor, a nossa carga tributária vai continuar praticamente a mesma. Acessar produtos públicos, serviços públicos, né? Nós temos serviços de baixíssima qualidade no Brasil, muito caro, né? Reinventar o negócio, né? Competir e ser desafiado de forma justa, né? Retomar ou encerrar o negócio. Ou seja, quando a gente analisa tudo isso e compara com a média da OCDE, o nosso custo anual é 1,7 trilhão de real em relação a essa média da OCDE. Tá? E é claro, né, muito do investimento no Brasil de empresas estrangeiras é baixo, porque eles olham para isso e fazem comparativo com outros países que são muito mais atraentes para que os investimentos sejam feitos lá. Próximo. É isso aí, eu também, mais repetindo, né, o spread bancário do Brasil é 74,33. Todo mundo fala em Selic, mas ninguém não considera o spread bancário, que vem acima do Selic, né? Então, você inventa o PIX, né? Então, os bancos deveriam ter caído uma receita, ter um lucro maior. Eles inventam outra coisa de cobrar que o lucro dos bancos tenha crise ou uma situação excelente aí de mercado, de crescimento do PIB, eles estão sempre ganhando cada vez mais. Burocracia muito grande, energia elétrica no Brasil, né? Apesar de tudo isso que aconteceu com a energia elétrica na Europa, com gás, etc., né? Mas um gás nos Estados Unidos é $2 por milhão de BTU, aqui é $14 por milhão de BTU. Então, você tem uma Petrobras, que é uma das 5 maiores empresas de petróleo do mundo, que é uma empresa que teve uma série de problemas, chegou a quebrar, o governo botou dinheiro lá dentro, chamada empresa dos brasileiros, etc. Ela, na hora de cobrar, ela é dos acionistas que não são governo. Agora, na hora que ela tem problema, ela é uma empresa de governo, ou seja, ela leva vantagem sempre e vendem. Agora, por exemplo, o preço do petróleo caiu 10%, eles nem se coçaram aí para baixar o preço aqui no Brasil. E existe um gap de qualificação de empregado no Brasil que reduziu o crescimento brasileiro em 13 bilhões em realização à média da OCDE. Ou seja, os empregados europeus da OCDE são muito mais produtivos do que os empregados brasileiros, isso por questão de educação, treinamento, etc., né? A reforma tributária, é o que eu falei, ela foi positiva, redução do tempo para pagar imposto. Porque aqui no Brasil também é o seguinte, a gente, por exemplo, a indústria, a média de recebimento de dias para receber do cliente quando você vende é de 49 dias. Tá? E do governo, tá? Muito do que o governo recebe é dentro do mês. E aí você tem que ir nos bancos pagar essa taxa de juros alta para financiar o pagamento dos seus impostos. Então, isso aí vai ser uma coisa positiva. O equilíbrio entre setores na tributação, com a carga tributária ficava muito mais concentrada aí na indústria. Agora, atenção para o tamanho da alíquota e necessidade do plano para reduzir a carga ao longo do tempo e não aumentar. A gente sabe que, com essa reforma tributária, eu participei ativamente disso, de várias reuniões, você tem uma elisão fiscal no Brasil muito próxima de 30%. Tá? E o governo, com a reforma tributária, ele vai diminuir isso bastante. Isso deveria ser considerado como diminuição de impostos, mas o governo vai fazer uma reforma tributária e vai receber até mais. E tributação do sistema de impactos na atividade das empresas. Então, é um sistema que a transição vai ser muito lenta, as empresas vão ter dois sistemas aí para recebimento de imposto, que elas vão ter que investir em software, etc. Vai ter uma complicação durante algum tempo, e quem vai bancar isso vai ser a empresa, né? Não é o governo que vai bancar isso. Tá? Próximo. A NIB, tá? Eu vou falar rapidamente. Na NIB, eu acho que todos aí acompanharam o anúncio da NIB, que é essa nova indústria brasileira. Então, você tem aí as chamadas missões. Essas missões, Marília é uma pessoa que estuda muito isso, da indústria, Mazzucato, né, que tem toda essa questão de missões, de
das cadeias produtivas, etc. E tal. O governo tentou sair muito fora aí daquele negócio de campeões nacionais e apareceu com essa história aí da Mazzucato, das missões. Muito da média e pequena empresa não tá entendendo isso. Mas a missão 1 são as cadeias agroindustriais, sustentáveis e digitais para segurança alimentar, nutricional e energética. Aí vem a segunda, que é a questão de infraestrutura, saneamento, mobilidade urbana, etc. Depois vem a complexo econômico e industrial da saúde, a transformação digital da indústria para ampliar a produtividade, a questão da bioeconomia, descarbonização e essa chamada de economia verde, né? E tecnologia de interesse para a soberania da defesa nacional, que é o investimento em defesa. Então, a ANIB ela tem financiamentos aí anunciados de 270 bilhões. Isso é anunciado, porque quando você vai lá, no FINEP, no BNDES, você tem toda a dificuldade aí de sacar esse dinheiro, e muitas vezes esse dinheiro vai para as empresas grandes que não precisam, né? Você pega 15 ou 20 empresas do Brasil, toda vez que o governo anuncia alguma coisa, 50% ou 60% vão para elas. E novas instituições participando disso, o BNB, BASA, Banco do Brasil, Caixa Econômica, né? Então, ela elevou os recursos de 300 bi iniciais para 507. A dúvida é, será que isso vai chegar nas empresas? Que tempo isso vai chegar? Qual a burocracia para alcançar esse recurso? E será que não são as mesmas empresas que vão pegar isso? Né? Você tem dificuldade aí de uma empresa nova? Será que o empreendedor, as startups e tal, vão ter acesso a esse dinheiro? Próximo, Marcos. Bom, a capacidade dessa nova indústria Brasil, né, ela realmente aumentou. Então, o dinheiro do BNDES 259, Banco do Brasil, Caixa, FINEP, Embrapi, Banco Nacional de Brasília, BASA, etc., né? BNB, quer dizer, BASA, etc. Mas você pega aí um BNB, por exemplo, está comprando o Banco do Master, que é uma picaretagem sem tamanho aí. Provavelmente já não vai ter esse dinheiro mais. Mas aí são os 506 bilhões que o governo está destinando aí para a NIB. Próximo. Execução de instrumentos, né, para a nova política industrial, né? Então, tem aí a depreciação super acelerada, foi muito pouco. Você vê o Brasil que investe 15% do PIB, você ter 3,4 bilhões para 2024 e 2025, sendo que 1,7 isso é muito pouco, isso não alcança o investimento que a gente poderia ter. Investimento aí de média e pequena empresa pelo Senai, na otimização de processos industriais, etc., né? E algumas coisas aí do FINEP. Próximo. O BNB, Banco de Desenvolvimento do Nordeste, tá certo? É o Banco de Brasília que está no Master. Tá? Execução dos instrumentos da nova indústria Brasil. Tá? Tem um mover para a indústria automobilística. A indústria automobilística foi lá no governo, disse que ia investir um valor grande e tal, mas com todas essas mudanças que estão acontecendo, acho que uma boa parte desses investimentos não vem para o Brasil. Talvez os incentivos fiscais vão de 19,3 bilhões, mas os incentivos os incentivos foi dado para outras indústrias aí, tá? Sempre a empresa chega em Brasília, fala que vai investir um valor superlativo lá, como, por exemplo, a indústria química, né? O reiki, né? Há 10 anos aí que tem o reiki, muito pouco investimento saiu, embora as empresas tivessem tido um incentivo fiscal. Margem de preferências também, de compras públicas, né? E linha de crédito para os bancos de desenvolvimento, né? Então, me lembrando aí, BRB é o Banco Regional de Brasília e o Banco do Nordeste aí, só porque eu cometi um erro quando eu falei aí no Banco do Nordeste. Próximo. A NIB já conseguiu alavancar investimentos. Agora, lembrando que isso é investimento anunciado, né? Não necessariamente que esse investimento vai ser efetivo. Já é praxe, né? Você reunir
10 CEOs aí do setor, vai lá, visita o Alckmin ou alguém lá em Brasília, o presidente Lula, e fala que vai investir 380 bilhões e recebe um benefício fiscal qualquer, mas disso aí efetivamente 20, 30 ou 40%. Haja visto que no investimento do Brasil não passa de 15% do PIB. Próximo. Bom, como tornar ela mais efetiva, né? Uma das coisas é reduzir o custo do Brasil. Acho que esse deveria ser o foco. Vocês lembram aí quando eu mostrei aquela mandala de 1,7 trilhão? A gente baixar isso, ter um target, ter uma meta de baixar isso para 1,2 trilhões nos próximos 3 anos. Né? Na primeira vez que a gente fez aquela mandala, deu 1,5, e era para baixar o custo do Brasil em relação ao CDE, e ele aumentou de 1,5 para 1,7. Alavancar 15 posições em ranking de competitividade em 3 anos. Vocês viram o comparativo que eu coloquei aí do IMD. Né? Aumentar a concorrência e a capilaridade no mercado de crédito. Né? Então, você tem 5 bancões aí que eles têm quase mais de 80% do crédito concedido aí no Brasil. E sendo que o governo pega 54% ou 55% desse crédito. Se o governo pega isso, não sobra nada para a iniciativa privada, e cada vez o governo precisando mais dinheiro, por isso que está tão caro aí o custo de crédito no Brasil. Próximo. Como tornar a indústria do Brasil mais efetiva? Né? Então, hábitos, consumos, processos produtivos, rotas tecnológicas, disponibilidade de materiais que mudam rapidamente, precisa estar atento a essas mudanças e adaptações, principalmente aí com relação a hábitos e consumos, né? Por exemplo, o hábito da pessoa comprar. Então, tem esses marketplaces na internet, onde você tem inteligência artificial que direciona o produto para o comprador daquilo, e a maioria das empresas brasileiras não tem o domínio disso, né? E ficam esses sites aí tomando cada vez mais o mercado das lojas de rua ou de lojas tradicionalmente estabelecidas. O Brasil, como potencial fornecedor de produtos verdes, nós temos uma boa pegada de carbono e tal. Agora, o problema aqui é que a nossa energia é muito cara. Não adianta você ter uma energia que é verde, mas é caríssima, que tira a competitividade do que a gente produz aqui. Também não adianta exportar energia verde, por exemplo, você pegar o hidrogênio, exportar para a Europa fazer lá um produto com energia verde, e depois exportar para a gente, nós temos que pagar um preço muito caro, igual a gente faz hoje com o aço, que manda minério de ferro para a China, manda petróleo para a China e volta produto elaborado de volta alto valor agregado para cá. O próximo. Desenvolver programa de qualificação e treinamento de mão de obra voltado para a nova realidade industrial, manufatura avançada, realidade aumentada. Né? Então, a gente já está tendo problema na nossa educação básica. Quanto mais essa educação direcionada para essas novas tecnologias. Né? Então, temos que criar uma política de investimento, né, que os recursos aplicados na requalificação de mão de obra, né, poderiam ser abatidos em tributos federais, desde que comprovado o critério de requalificação e aumente a produtividade. Nós temos uma carga tributária extremamente alta e poderíamos, né, descontar uma parte do que a gente investe em qualificação de pessoal aí dos tributos. Né? Próximo. Política de exportação poderia ter seu foco ampliado e apoiar também o desenvolvimento da cadeia produtiva, não só da matéria-prima ao produto final. Então, você vê, as empresas exportadoras são as empresas de matérias-primas, recursos naturais, etc. Sendo que nós deveríamos estar privilegiando a exportação de quem está no meio da cadeia ou no final da cadeia, onde está agregando valor e criando empregos de melhor qualidade. Né? Então, temos vários exemplos de matérias-primas e recursos naturais muito competitivos para exportação, mas nos elos da cadeia produtiva jusante não conseguem exportar e perdem mercado aqui no Brasil para similares importados. Temos também exemplos de empresas que vendem produtos estratégicos de alto valor agregado que não desenvolvem fornecimento local. Posso citar aqui, sem nenhum demérito, mas, por exemplo, a Embraer é uma montadora de avião, porque a maioria dos componentes vêm de fora. Poderiam desenvolver
vários desses componentes aqui no Brasil. Estou dando um exemplo, né, de uma maneira um pouco generalista, mas poderíamos estar trabalhando, né, não só em atendimento de uma cadeia produtiva e muito mais e muito daquela cadeia que tem lobby, daquela cadeia que tem uma força grande. Aqui foi até dado um exemplo aqui de empresas como a VEG, que é um exemplo do que a gente deveria estar fazendo aí para que a gente tenha a cadeia produtiva mais desenvolvida. Próximo, por favor. Oportunidades e riscos, né? Esse novo PAC, né? Esse nome PAC já está requentado aí, mas assim, você tem cidades sustentáveis e resilientes, você tem transição da segurança e segurança energética, tem um transporte eficiente e sustentável, isso aí, muito ônibus elétricos, trens, etc., né? Inovação para a indústria da defesa, educação, ciência e tecnologia, na área de saúde tem muita coisa para fazer, água para todos, inclusão digital e conectividade, infraestrutura social inclusiva, né? São investimentos que, se bem direcionados e bem aplicados, e tiver uma execução com acompanhamento da efetividade, eu acho que seria muito importante aí para o Brasil. Próximo. Ou o marketing de saneamento, por exemplo, a licitação de água e esgoto prevista para 2025 pode atrair 69 bilhões em novos aportes em 3 estados aí da federação. Isso buscando a universalização do serviço de saneamento para a população, né? E que faltaria 509 bilhões em novos investimentos. Então, temos um trabalho grande aí no saneamento que, além de gerar muito emprego, melhoraria muito essa questão de saúde, etc. Próximo. Gás e química, né? Aqui a gente produz petróleo, produzimos gás, nós estamos reinjetando o gás, né, dentro dos nossos postos de petróleo, onde a gente poderia estar usando esse gás para matérias-primas, poderia estar usando esse gás para energia, né? E além disso, o gás no Brasil é muito caro porque não tem oferta, e não tem oferta porque o gás está sendo injetado. Então, a Petrobras prefere muito mais reinjetar o gás para aumentar a produção de petróleo e exportar esses excedentes, principalmente para a China, do que agregar valor com essa vantagem que o Brasil tem sobre muitos países, em pouco tempo, a gente se tornar um dos 5 maiores produtores de petróleo do mundo. Próximo. A energia verde, né? O Brasil pode se posicionar como player global de energia verde. Está se falando muito de hidrogênio, eu vejo o hidrogênio um pouco mais distante, mas é uma commodity que pode impulsionar a cadeia, e um pouco mais distante, porque principalmente essas cadeias de aço verde, cimento verde, indústria verde, com todas essas mudanças que estão tendo aí com relação ao atraso que... Inclusive, nós vamos ter uma COP aqui, que o Brasil vai querer se posicionar como agora vai ser o grande líder dessa questão do meio ambiente, etc. Mas, em contrapartida, você tem os Estados Unidos que está indo numa direção praticamente contrária ao que nós estamos nos posicionando. E economia verde, economia circular, isso aí eu acho que tem um grande potencial, que é a economia circular, você aproveitar todo o potencial de resíduos sólidos, né? E também o produto verde participar da pauta de exportações globais. Próximo. Bom, isso deveria ser o principal, principal direcionamento, né, das ações de governo, né? Incentivar a produção industrial, o adensamento da cadeia de produto com o objetivo de agregação de valor. Qual que é o risco grande disso aí? É aumentar o custo Brasil. Foi o que eu falei, que aumentou o custo Brasil de 1,5 para 1,7. A gente vê a cada dia, por exemplo, na área trabalhista, a gente tendo recuo, a gente vê na questão de juros e custo de capital, a gente tendo recuo, a gente vê nessas agências reguladoras que estão cada vez mais complicadas, você conseguir uma licença, conseguir
Você quer fazer uma fábrica nova, leva 2, 3 anos para licença. E hoje, na velocidade da inovação, em 2, 3 anos, você já tem um outro produto, você já não quer mais fabricar aquilo, você quer fabricar um outro produto. A carga tributária ainda será uma das mais altas do mundo, né, próxima aí de 28%. Precisamos garantir que aqueles investimentos anunciados pela ANIV cheguem de forma eficiente às empresas e precisamos ter métricas e contrapartida por parte das empresas em ganho de produtividade e aumento de competitividade. Ou seja, a empresa que tem um benefício fiscal tem que ver qual vai ser a contrapartida dela, né? Como é que vai ser aferido se aquele benefício fiscal ele se tornou um investimento ou ele fez com que a empresa ficasse mais competitiva e tem que ter essa aferição. Tá? Então, o que nós temos que fazer foi até o início aí da nossa conversa, né? Que ano que vem nós temos uma eleição, nós temos que juntar todos os segmentos aí produtivos, não só da indústria, da área de serviço, etc., o comércio, maximizar as oportunidades, né, que nós temos, minimizar os riscos e levar a indústria brasileira a um patamar de competitividade capaz de enfrentar os desafios globais que agora vão ser maiores, tendo em vista de tudo que tem ocorrido aí nos últimos meses. Tá? Então, acho que dentro do meu tempo aí, Fábio, eu acho que, desculpa se eu corri um pouco, mas eu não queria ultrapassar aí o que vocês determinaram como seja um tempo razoável para a gente fazer essa apresentação. Excelente, caríssimo Roriz. Você trouxe dados incríveis, né? Mostrou um panorama nada fácil, né? Quer dizer, extremamente desafiador. E eu acho que, enfim, o cenário que você trouxe, a quantidade de informações, que é imensa, vão dar para a gente aí tranquilamente condições de um bom debate nesse tempo que a gente tem, né? O Luiz é quem vai coordenar, né, Luiz, as perguntas. Eu acho que ele tem uma, em geral, ele costuma ter uma dele mesmo, né, Luiz? Bom, em geral eu tenho um monte, né? Mas eu tenho sempre uma primeira. É, bom, é um mosaico de muito complicado, né? A situação é extremamente complicada e você aponta. Na verdade, a gente precisaria pegar tudo que você apresentou e ir para casa fazer lição de casa para dar uma primeira entendida nisso. Minha primeira pergunta é se essas coisas, de alguma forma, elas estão sendo analisadas, os formuladores da nova indústria Brasil estão tentando organizar essas ideias todas, porque quando a gente olha para os itens, parece de novo uma lista de itens, né? Tipo assim, vamos soltar financiamento, vamos conversar com todo mundo para trazer investimento. Parece mais para mostrar serviço do que realmente para ter uma política de Estado com objetivo, com meta, tal. Qual é a tua percepção disso tudo? A minha percepção, assim, teoricamente, você pega o ANIB, ela tem os fundamentos de uma política industrial, ela está muito bem fundamentada no que tem de teoria. Tá? Mas não adianta você ter um plano de negócios, vamos dizer assim, e se a execução e a implementação não for efetivo. Então, você tem aí uma agenda de boas intenções, mas você não vê isso sendo efetivado de uma maneira concreta. E se você me perguntar como é que está a formulação disso? Hoje, o Brasil tem 37 ministérios, assim, se cada ministro for falar com outro, saber o que o outro ministério está fazendo, tá? Você levaria um tempo enorme. Então, assim, não, eu sinto uma falta de coordenação, eu sinto uma falta de formuladores experientes, eu sinto uma falta de engajamento das lideranças empresariais, né? Eu não vejo hoje lideranças empresariais tomando o seu tempo para trabalhar em cima disso, né? Você tem poucas exceções que fazem isso. Agora, nós temos que colocar isso na nossa agenda também na mídia, tá? Porque a informação é muito ruim. Se você liga os jornais, são problemas de quinta categoria aí ou então ideologia
um contra o outro. Aí, agora, será que os debates, né, na mídia, os debates públicos estão voltando assim para que o que precisa ser feito para o Brasil ter desenvolvimento econômico e um desenvolvimento econômico que melhore os indicadores sociais? Isso você não vê, são poucas pessoas hoje que estão discutindo isso e trazendo isso. E a gente poderia aproveitar mais até as redes sociais, que hoje ela chega para todo mundo, para esse tipo de discussão também ser tratado de uma forma mais simples, ser tratado de uma forma que as pessoas entendam, para que a gente tenha um movimento que faça as coisas acontecer. E que nas eleições, né, essas formulações e esse entendimento do que precisa ser feito aqui no Brasil, eles direcionam os votos para aqueles que estão imbuídos em realmente mudar e fazer o que o Brasil precisa, né? Fábio colocou algumas perguntas aqui. Uma delas é se em quais setores o Brasil tem vantagem competitiva, e também como replicar casos de sucesso. Eu citei Eu acho. especificamente, posso completar, Boris? Ah, Luiz? E o Mário acho que fez uma pergunta muito parecida, né? O Mário daqui a pouco vai ter que sair, mas a ideia é, se nós temos WEG, Embraer, Tramontina, Havaianas, só para citar alguns casos, né? Que vão muito bem com todas essas adversidades, como é que a gente conseguiria replicar esses, como é que a gente conseguiria replicar esses modelos de sucesso? A primeira coisa, o problema nosso é o seguinte: o Brasil precisa se internacionalizar mais. Todas as empresas que você citou, eu poderia colocar a JBS, outras que se internacionalizaram também, Marfrig, tá? As empresas de alimentos aí, todas Gerdau, que você citou, Gerdau de uma também. certa forma, elas se internacionalizaram. Tá? O Brasil precisa de participar mais do comércio internacional. O Brasil, as empresas brasileiras são muito voltadas ao mercado interno. Tá? Nós precisamos de que as empresas brasileiras comecem pegando mercado na América Latina, tendo JVs, tendo unidades também fora do Brasil, aqui na América Latina, daí nós vamos para outros países, etc. Tá? Porque, e também, por exemplo, existe uma briguinha entre agro e indústria, que a indústria fala que o agro tem um plano safra, a indústria não tem. Isso aqui eu acho uma grande bobagem. Porque o plano safra é para pagar o que a indústria faz. O plano safra é para o agro pagar o trator, para pagar o fertilizante, para pagar o defensivo agrícola, para pagar a irrigação, etc. Né? Então, nós temos que falar em agroindústria. E a indústria brasileira, que é a indústria que suporta o agro, ou seja, máquinas, tratores, implementos, irrigação, defensivos, etc., nós podemos ser indústrias que tenha presença internacional. Né? Nós temos escala aqui para ter os melhores tratores do mundo, para ter os melhores colheitadeiras do mundo, para ser o melhor produtor de sementes, de implementos agrícolas e outros produtos usados na agricultura do mundo. Então, hoje o Brasil é o maior exportador de produtos industrializados do mundo. Tá? Pouca gente está sabendo disso, mas é um caminho para que a gente... por que o Brasil é o maior produtor de café, mas quem ganha mais dinheiro de café no mundo é o Starbucks, por exemplo? Estou dando um exemplo. Por que o Brasil, né, não tem a maior empresa de serviços de café do mundo para a gente agregar valor para o serviço? Né? A carne da Austrália é muito mais valorizada do que a nossa. A nossa é 25%, 30% mais barata. Por que nós não fazemos um trabalho? O café da Colômbia é mais valorizado que o nosso. Tá? Se a gente exporta a soja, por que não vamos exportar óleo de soja e os derivados da soja, que tem mais valor agregado? Então, aí sim nós temos vantagens comparativas. E temos vantagens comparativas também, é o seguinte: nós passamos a ser autossuficiente de petróleo, produzimos gás e nós não ganhamos nada com isso. Nós estamos exportando a nossa excedente, tá? Que é um petróleo de excelente qualidade, que é o petróleo do pré-sal, tá? E pagamos pelos derivados de petróleo o preço de países que não produzem petróleo, que é o que eles chamam de preço internacional. Os Estados Unidos, por exemplo, antes de achar o shale gás,
o gás estava $6 por milhão de BTU. Depois do shale gás, virou $2 por milhão de BTU. E a sociedade americana incorporou isso, essa vantagem comparativa nos produtos americanos. Tá? Então, assim, o que se tivesse uma boa formulação, como foi feito na primeira pergunta aí que a gente teve a oportunidade de discutir, uma formulação que voltasse, tivesse uma política industrial e uma política de governo, e deixar dessa briga de serviço, indústria e agro, e a gente trabalhar de maneira agregada, nós teríamos um potencial muito grande aí de desenvolver vários segmentos como esses que foram colocados aí de empresas de sucesso. Perfeito, perfeito. De alguma forma, quer dizer, as lideranças empresariais que já tiveram muita força anos atrás, né? Você vê caminhos para isso voltar a ter força ou ter mais força? De repente, uma união de lideranças de campos distintos, mas trazendo essa palavra com o que você traz? Eu acho que, por exemplo, no agro, você tem lideranças como Roberto Rodrigues, como foi Alisson Paglianelli, etc., que eram pessoas, né, que conheciam a fundo, né, todos eles de excelente formação universitária, né, mas pessoas sem vaidade, realmente imbuídas em desenvolver. E você vê, o Roberto Rodrigues foi um dos melhores ministros da Agricultura, o Alisson Paglianelli foi o fundador da Embrapa e tal. Agora, nos outros segmentos, né, você tem muita vaidade, você vê poucos empresários que realmente eles brigam pelo Brasil. O cara está brigando pelo segmento dele, pela indústria dele, e se a indústria dele vai bem, não interessa tanto como é que vai o Brasil. Essa é a realidade que eu participo de todos os fóruns que discutem competitividade da indústria, etc. E o que eu me deparo muito é com isso. A gente que olha só para o seu umbigo, mas não está preocupado, como eu falei, o desenvolvimento econômico e a melhoria dos nossos indicadores sociais. Às vezes eu sou muito criticado por falar isso de uma maneira aberta, mas realmente é o que eu percebo. Tem uma fala aqui no chat do Jairo: um país que não investe em educação não colherá uma indústria robusta. Como é que você vê o papel da educação, ou que papel ela está deixando de cumprir dentro desse caminho todo? A única coisa que eu modificaria, a gente investe bastante em educação. Você pegar o volume de recursos na educação. Agora, nossa educação é de péssima qualidade, tá? E, e, e o que ele falou é absolutamente certo. Se você não investir em educação, um dos grandes drivers, principalmente desse novo mundo que vem aí, vai ser a educação. Porque, de um lado, nós vamos ter que treinar as pessoas para essas novas tecnologias que vêm. E, de outro lado, você tem todas essas pessoas que, de uma certa forma, já concluíram seus cursos, estão no mercado de trabalho, que vão ter que ser reorientadas e ter um novo treinamento, né, para participar aí desse mundo de tecnologias que até hoje eram desconhecidas. Então, assim, temos que investir muito, muito, muito em educação. E ter uma educação direcionada, né? Uma educação profissionalizante, técnica, etc., né? Muitas vezes, você, por exemplo, eu lembro que engenheiros, né, num país que está a China, de cada 1.000 formandos, né, 400 eram engenheiros, enquanto que no Brasil era menos de 30, tá? Então, assim, você precisa de ter uma educação voltada para que realmente o que o país precisa para se desenvolver. E não é o que nós temos aqui hoje. Você sente que na indústria a demanda, por exemplo, por certos tipos de profissional? Não, a Deixa eu... demanda agora, a demanda agora é o seguinte. Primeiro, você tem falta de gente na indústria. Por quê? Você não tem falta até de uma pessoa qualificada. Você consegue contratar até com certa facilidade hoje. O que tem falta é aquele cara lá do almoxerifado, é um cara que trabalha
assim, numa área de empacotamento, é um cara que trabalha na área de produção de uma máquina, etc. Por quê? Porque você tem um contingente muito grande de pessoas que não querem ser contratadas. Elas querem viver do assistencialismo, elas, elas preferem fazer um bico 2 vezes por semana do que estar lá empregado, ter que acordar cedo até à tarde, ter que cumprir toda uma carga horária, etc. Então, você não consegue preencher essas vagas, que hoje é a grande dificuldade que nós temos na indústria. Indústrias, por exemplo, são muito empregadoras, plástico é muito empregador, indústria de brinquedos, indústria de calçados, indústria têxtil, por exemplo, tem uma dificuldade enorme de contratação de gente hoje, né? Porque tem muita gente que prefere não ter carteira assinada, tá? Para poder acessar esse assistencialismo que no Brasil você tem a entrada no assistencialismo, mas não tem nenhum programa para a saída desse pessoal. No passado, a gente tinha alguns polos industriais, quer dizer, São Paulo ou maior, continua sendo. Você sente que isso mudou? Tem alguns locais que estão com mais facilidade de se colocar? O que aconteceu foi o seguinte, você teve muito, como a carga tributária do Brasil é muito alta, principalmente a carga tributária na indústria, você teve estados que lançaram programas de incentivo para atrair a indústria, diminuindo a carga tributária. Então, você teve muitas empresas saindo de São Paulo, isso é até ruim para São Paulo, porque São Paulo acaba virando as empresas velhas, com máquinas velhas, e as unidades novas vão para onde você tem maior vantagem tributária. Tá? Por exemplo, você tem Manaus, que tem um exagero de vantagens tributárias, então com isso foi. E também você tem o Centro-Oeste brasileiro, você tem Mato Grosso, Goiás, etc., que atraiu muitas empresas e muitas dessas empresas ligado à agroindústria. Isso você não vê essas medidas do NIB não parecem fazer frente a isso também, né? Não, não. Essas medidas são todas de âmbito geral. É, Poxa vida. Falta uma boa formulação, né? Falta uma isso formulação de aí. equilíbrio aí, realmente. É. E ainda existem formuladores conhecidos no país, ou a gente está com falta dessa mão de obra? Os formuladores desistiram, né? Porque eu acho que foi dito até na nossa conversa. Aí você tem muito diagnóstico aqui no Brasil, muito diagnóstico bem feito, e foram feitos por formuladores, né? Mas esses diagnósticos você não consegue executar. Então, com isso, os formuladores foram. Tá? Então, você tem muitas consultorias, você tem muita gente. Agora, um formulador que tenha toda essa visão e também um conhecimento prático, né, que conheça bem, falando aqui da indústria, né, o que é uma indústria e tal, isso aí cada vez menos. Hum. Gente, eu monopolizei aqui. Eu falei que deixasse, eu ia ter um É. monte de pergunta. Uhum. Eu acho que a gente tem uns minutinhos mais, a Ana está lembrando, né, que nós estamos chegando no final. Jairo, você quer comentar alguma coisa? Fátima, você que comandou indústrias no Brasil, em Portugal, um comentário, uma sugestão, uma pergunta? Seu som está mutado. Eu acho que eu vou fazer uma pergunta, Roriz. Nós estamos assim numa um momento assim difícil, né? Porque você falou assim, falta mão de obra, impactar, não sei o quê. Se nós vamos para a indústria 6.0, essa gente não vai ser necessária, porque vai ter automatizado tudo, robotizado e aquela coisa toda, né? Então, eu acho que faz parte da gente também decidir nesse plano de pensar Brasil, né? O que que a gente quer mesmo, né? O que que a gente vai apostar, né? A gente vai apostar em olhar, dar esse salto e formar a gente, sim, para trabalhar nessa indústria 6.0, porque senão nós vamos ficar num limbo. Eu queria saber o que que você acha disso. Quer dizer, eu acho que nesse momento que nós vamos pensar 2050, né?
eu acho que a gente tem que dar uma parada e pensar, né? Porque, na verdade, se a gente for para essa 6.0, talvez nós vamos precisar de mais assistencialismo ainda, porque vai ter um monte de gente que não vai se encaixar. Então, eu acho que é importante isso que você está falando, que a gente, é um momento da gente pensar e aí planejar para esse, porque não vai dar para ficar no meio do caminho. O que que você acha disso, né? Se a gente vai competir com o mundo, né? Se você, que nem você apresentou na tua apresentação, nosso papel no mundo, né? Como indústria, né? Se a gente quer crescer, eu acho que a gente tem que partir para essa nova indústria. O que que você vê nesse Não, ponto? o que eu vejo é o seguinte, eu até falei agora há pouco, você vai ter que treinar a gente para esse novo ambiente tecnológico, tá? Sem dúvida, porque é um ambiente novo, tá? E você vai ter que retreinar e redirecionar as pessoas que hoje trabalham. Então, você vai entrar nesse mundo com novas tecnologias para aumentar a produtividade. Você vai produzir mais com menos gente, tá? E aumentar a produtividade. A outra coisa também, você não vai precisar de mais. Foi uma das perguntas que fizeram, né? Você tem grandes centros de produção, polos de produção. Com essa nova tecnologia, você vai poder produzir em qualquer lugar. Você não vai, a escala não vai ser uma coisa tão importante. Agora, o que que vai aparecer de novo e qual vai ser a oportunidade para esse pessoal que não vai ter tempo de entrar nesse mundo? Primeiro, as pessoas estão vivendo mais. As pessoas precisam de entretenimento, precisam de lazer, precisam assim, elas ficam mais tempo aposentadas, etc. Tem viagem, etc., turismo, tá? É uma das coisas, sem querer ser o Domênico de Maso aqui, né? Mas você vai ter que vão aparecer um monte de outras oportunidades e alternativas que nós vamos ter que explorar. Na área de saúde, as pessoas estão vivendo bem mais. Então, você vai precisar de muita gente para cuidar das pessoas mais idosas, você vai ter muita gente mais dentro de hospitais, na área de saúde, etc., né? Então, eu citei esses dois exemplos, poderiam citar vários. Tem até um trabalho que eu fiz, né, que eu fiz essas macro tendências até 2030, há uns 8 anos atrás, e agora já tem gente fazendo aí para 2050, onde se previa para onde que o emprego vai mudar. Gente, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Fala-se muito em carros autônomos, né? Os Estados Unidos, 25% das áreas urbanas são para estacionamento. Se você tiver carro autônomo, o que que você vai fazer com essas áreas urbanas que é o estacionamento? Você tem que fazer parques para as pessoas irem passear, se divertir, etc., né? Assim, essa área de urbanismo, essa área de mobilidade urbana, essa área de qualidade de vida e tal, é uma coisa que vai criar muita demanda, né, por novas qualificações que hoje as pessoas não têm. Muito bem. Fátima, réplica? Não, 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 não tenho réplica. por Eu só favor. queria mais uma perguntinha que você falou do IA. E hoje eu tive numa reunião sobre isso, né? E você tocou exatamente o que a gente teve nessa reunião. É que quão pouco se fala das implicações e de como a gente participar desse movimento, né? De tudo que os riscos e oportunidades. O que que você sugere? Como é que a gente faz para. Porque tem esse debate mínimo lá no Congresso sobre se vai ou não vai, como vai por alguma regra nisso. O que que você Falando do sugere IA, para a gente fazer? quando a internet entrou, a internet foi inclusiva. Você jogou todo mundo dentro da internet, hoje todo mundo tem um celular, todo mundo entra na internet. O problema do IA é se ela não incluir todas essas pessoas e for exclusivo. Então, por exemplo, você vai fazer um investimento. Eu pego toda
todas as empresas que estão na Bolsa de Valores, e com o IA eu faço toda uma pesquisa e tal, e eu coloco o meu dinheiro naquelas empresas onde eu tenho todas as informações que me ajudam a tomar a decisão. Enquanto que uma pessoa das classes sociais assim que não tem acesso a IA, ela vai colocar o dinheiro na poupança. A poupança aqui no Brasil dá 6%. Se você aplicar bem o dinheiro, dá 15%. Então, você vai ter um problema de concentração de renda brutal, né? De que tem algumas pessoas que vão ter alguns privilégios. Nesse ponto é que eu tenho uma preocupação muito grande com o IA. IA vai ter uma coisa muito legal, que é essa de aumentar a produtividade. Essas pessoas que fazem trabalhos chatos e repetitivos dentro de fábricas, etc., você vai poder tirar essas pessoas, melhorar a qualidade de vida delas para outro tipo de trabalho. Agora, o IA, para tomada de decisão, você vai ser um grande concentrador de renda naqueles que acessaram primeiro o IA e os que não acessaram. Esse é o meu grande problema. Agora, como é que você vai, de uma certa forma, regular isso? Isso é muito difícil. Tá? Eu não vejo, não tenho, uma coisa que tem que se debater mesmo, é como é que você vai regular isso? De um lado, você não pode proibir pessoas de usar o máximo possível IA. E, de outro lado, você não pode deixar que as pessoas mais humildes e que não tenha o acesso a IA, ela fique cada vez mais para trás numa distribuição de renda que seja mais equânime aí para todos, né? Boa. Nós temos ainda. Rony, você pode passar um pouquinho do horário? Chegamos já no horário, mas tem Posso? gente. O Jairo pediu para perguntar e depois o Luiz. E aí a gente fecha. Não Roriz, anima você trazer coisas tão interessantes. O pessoal fica. eu primeiro vou propor que a gente faça um tempo de debate maior, porque tem muita coisa. Eu acho muito legal falar sobre tudo isso. Não vou falar da minha experiência de governo, como é que foi nessa luta, mas Roriz, sinceramente, eu não tenho mais crença, né, de que a gente tenha capacidade de dar essa virada, tá? Sem essa infraestrutura importante, que é capacitação e formação. A gente não é inovador, e sem inovação o país não se desenvolve, claramente. Tá? E o exemplo disso está na agricultura, que se desenvolveu fortemente em função da apropriação de conhecimento. Teve um momento muito importante de conversão de investimento em conhecimento, que foi a Embrapa. Tá? O Senai teve um papel importante num dado momento da vida industrial no Brasil. O problema é o seguinte: nós temos um sistema de governo, e aí não tem nem para um lado nem para o outro. O sistema de governo nosso obriga a cada 4 anos uma reformulação. O problema é que o nosso político é tão mal preparado, sem visão nenhuma de longo prazo, que a gente é assim, quando entra o novo, destrói tudo que o outro fez, porque o outro fez, não aproveita nada, e a gente repete, cada 4 anos a gente começa tudo de novo. É impossível ter um planejamento de longo prazo. Você foi preciso em dizer, tem gente que conhece muito bem o diagnóstico, mas pouca gente sabe como virar a chave, como mudar. Eu, particularmente, pela minha experiência pessoal, e eu estou falando, eu que escrevi Lei da Inovação, uma série, Lei do Bem, junto com o Furlan, a gente realmente promoveu grandes incrementos de possibilidade de virar a chave. Obviamente, não há um interesse político que aconteça isso. Nós precisamos ter essa alta concentração de poder em poucas mãos, né? Numa ignorância socializada, né? Totalmente socializada, e que, como é que vai? Dá picanha e dá cerveja imitando pão e circo, né? Que é mais ou menos o que nós estamos vivendo nesse país hoje. É uma lástima. É uma lástima. E você tem toda a razão, né? Nós vamos ainda pagar a conta de todo esse conflito comercial que nós estamos vivendo, sem essa capacidade de exportar. E esses grandes vencedores, vou chamar como... o Brasil gosta, né, dessas frases e tal. Na realidade, na dura mesmo, JBS, todo esse pessoal se favoreceu de grandes esquemas políticos que injetaram dinheiro, que eles saíram para fazer compras com dinheiro nosso, né, que nós pagamos essa compra. Eles têm competência, logo criaram essa competência, né, com a máquina girando. Mas
sinceramente, você pega uma Marco Polo, eu tenho respeito por uma Marco Polo que ela construiu conhecimento e tecnologia. É delas que nós temos que falar, de empresas que converteram conhecimento, tecnologia em lideranças mundiais. Eu acho que talvez seja aí um caminho. Eu volto a dizer, o caminho para mim é a gente realmente apostar na formulação e no desenho da educação para gerar inovação, apoiar isso. Só para finalizar, não querendo monopolizar, inteligência artificial é um tema ainda para mim bastante desconhecido, a gente não sabe para onde vai. Quando a internet começou, e eu me lembro bem disso, a gente nem podia imaginar o potencial de transformação social que ela ia trazer. A gente nem teve ideia do que isso pode ocorrer. E nós não só estamos transformando a sociedade, nós estamos transformando uma adolescência nova que está chegando aqui para o mercado de trabalho, com um conhecimento totalmente diverso do nosso, né? E nós estamos assim num abismo de gerações cada vez maior, né? Uma geração não consegue entender a outra, e nós precisamos também sintonizar um pouco esse conhecimento. E inteligência artificial, eu escuto de tudo e de todos bastante coisa, eu acho que tudo é possível. Eu acho que se há uma dimensão cósmica de conhecimento, é a inteligência artificial. O que vai acontecer? Não tenho a menor ideia do que para onde nós estamos indo, tá? Mas é um percurso que vai ter que ser traçado, trilhado, e eu acho que esses debates ajudam muito a gente não cortar os pulsos, né? E muito menos chamar o psiquiatra. Eu acho que é legal a gente debater, tem um lugar, um espaço para as ideias, as colocações, e acreditar que o impossível pode acontecer. Acho importante. A gente tem todos nós aqui, os de cabelo branco, os sem cabelos e os ainda não cabelos brancos, tem uma experiência acumulada enorme para compartilhar. E eu acho que nós temos uma contribuição legal, tá? E bem lembrado também sobre o ócio, tá? O ócio também é uma indústria poderosa e o Brasil tem uma vocação muito grande para isso. Eu não estou falando essa vocação criada artificialmente pelas benesses de programas sociais, né, que estão levando o país a essa situação que você relatou, né? A mão de obra de base, de chão de fábrica, você não tem, né? Que o cara não quer vir mais trabalhar. Para quê? Então, nós estamos incentivando o mau ócio, né? Mas o bom ócio é um belo mercado de trabalho que eu acho que nós temos que ter. Pessoal, desculpa eu exceder o meu tempo, mas eu só não queria perder essa oportunidade de chamar vocês e, principalmente, Roriz, liderar um debate mais profundo com o único objetivo de a gente sair com uma coisa possível, né? Minimamente possível, que a gente faça. Né? A gente não precisa mais de tanto diagnóstico, de previsões, nós precisamos fazer coisas. Tá? E talvez esse é um começo, é fazer encontros como esse, que faz a gente refletir e falar o que de prático a gente pode contribuir, independente de todo esse cenário. Desculpa pelo tempo. Obrigado, Jairo. Roriz? Bom, eu concordo, acho que o Jairo fez aí um apanhado geral de coisas que nós não podemos nos acomodar. Nós temos que fazer a nossa parte aí. O Fábio me conhece há muito tempo, eu conheço ele, nós não entregamos os pontos, não. E vários de vocês aí, eu fico feliz e que estão nessa luta. Temos que, assim, nós que tivemos o privilégio de ter uma boa formação, de ter uma boa experiência, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em várias empresas internacionais também, ser conselheiro de várias empresas internacionais, etc. Já tive a oportunidade estudei fora do Brasil, estudei, mas e oportunidade para hoje estar morando lá. É uma coisa que eu falo sempre para os meus filhos. Eu estudei, o primeiro curso que eu fiz foi engenharia mecânica na Universidade Federal. Estudei, não paguei um tostão, né? Eu tenho que retribuir tudo isso que eu recebi aqui no meu país. Tem gente que fala para os filhos, vai morar lá fora, vai. Se nós não fizermos a nossa parte para mudar esse estado da coisa, quem é que vai fazer, né? Então, eu fico muito feliz de escutar essa palavra do Jair também, de saber que a gente tá no caminho certo. Luiz? Vou aproveitar e fazer uma colocação aqui, somar um pouquinho. Na década de 80, eu estava na indústria. Então,
Aí era a indústria de autopeças, a Braseixos, alguns de vocês devem conhecer. E eu vivenciei o desmantelamento dela pela globalização, né? Em 87, a Rockwell comprou e começou a mandar distribuir linhas de produção pelo mundo inteiro e o número de empregados sendo reduzido, reduzido. E naquela época, gente, isso não vai dar certo. Como é que esse negócio pode ser bom, né? Eu não entendia e acho que a conta chegou, né? Do outro lado, na outra ponta, aí já mais otimista, hoje eu atuo muito por exemplo, o Instituto Cordial, que eu presido, é um núcleo onde eu sou um dinossauro, né? O segundo mais velho lá tem 20 e poucos anos a menos do que eu, a turma toda é da faixa dos 30 anos, 40 anos. E cada vez mais existe um grupo de jovens muito bem formados, acho que estão tendo formação, sei lá, equivalente ou até mais rápida do que a que nós tivemos, e que cada vez mais estão buscando lidar com empresas voltadas a impacto positivo, tá? Então, tem uma coisa que está tentando se organizar, e eu estou participando de diversos fóruns desse tipo. Então, de um lado se chama economia social, do outro lado se chama economia de impacto, do outro lado a Fátima pode falar das startups. Então, existe uma série de movimentos que está procurando um jeito diferente de fazer as coisas. Não sei o timing desse negócio, tá? E esse pessoal já vem com uma cabeça diferente da nossa, de que a sociedade tem que ser uma só, né? Então, esses nichos sociais não estão prestando muito e que o governo tem um papel importante nessa organização, mas a sociedade é que tem que dizer os rumos. De algum jeito, a sociedade tem que dizer os rumos. Porque o governo muda a cada 4 anos e a sociedade fica. Então, de algum jeito, a sociedade tem que organizar, tem que saber mandar a sua mensagem e tem que ativar as pessoas também, legisladores e tudo. Então, aí entra o advocacy, tá certo? Então, você tem que levar a eles um conhecimento que eles muitas vezes não têm, porque o que chega para eles é o lobista, né? Não chega, o problema muitas vezes não chega. Então, acho que como todos aqui, a gente está sempre nessa pegada de tentar fazer as coisas fazerem mais sentido, melhorarem, coisas assim. E eu acho que uma provocação que fica de toda a tua fala é que a gente realmente, como o Jairo falou, a gente precisa conversar mais, a gente precisa também trazer jovens que estão aí de algum jeito tentando entender essa bagunça, e a gente vê que não dá para, talvez, afrontar todo esse status quo que está aí, mas talvez a gente consiga influenciá-lo muito, indo pelos canais certos e com ideais certos, né? Sim, não é a ideologia, né? Mas aí eu já embarquei na do Jairo aqui, falando, compartilhando um pouco reflexões. O que você acha disso tudo, Roriz? Não, mas isso aí, você tem toda a razão, mas assim, o jovem hoje não quer trabalhar em empresa tradicional, tá? O jovem já está fora dessa empresa tradicional. Você não consegue atrair talentos. E outra coisa, ele vai, fica lá 1 ou 2 anos, ele não concorda com aquilo e sai. E outra coisa também é o seguinte: esse pessoal novo que está inovando, que está empreendendo, ele chega na empresa com a inovação, tá? E chega aqueles dinossauros, como você falou, como pessoas da área de pesquisa e desenvolvimento, etc., que são pessoas, isso aí eu já vi, não funciona e tal. Se a empresa não começar a introduzir esses jovens que não querem estar lá, mas eles querem trabalhar junto com a empresa, querem inovar junto com a empresa. Daqui a pouco ele faz a empresa e fica maior do que ela, tá? Então, eu acho que esse movimento da parte dos jovens ele já está acontecendo. E as redes sociais, ela pode ser um grande instrumento também desse pessoal se comunicar mais, depois de passar essa onda toda de influência, dessas
bobagens todas que tem hoje, ela vai ser um grande instrumento de você mostrar o que esses jovens, o que essa turma que sabe trabalhar mais com IA, com informatização, com essas novas tecnologias, o que eles têm de nos ensinar, e ensinar para as empresas tradicionais. Então, essa coisa já está acontecendo. Eu sou muito otimista com relação a isso. Tá? Eu acho que nós não vamos ficar esperando as coisas acontecerem, não. Elas já estão acontecendo e daqui a pouco elas estão por aí. Que bom te Muito bom. ouvir. Ótimo É. te ouvir. Muito bom, gente. Bom, passamos demais do horário. Temos a presença também de Percival Maricato aqui conosco. Perci, boa noite. E agradecemos muito, Roriz, pelos insights, pelos números, pelas ideias, pela formulação de um panorama ao mesmo tempo complexo, preocupante e ao mesmo tempo cheio de oportunidades, né, que você trouxe. Parabéns, sucesso sempre. E o PNBE está aberto, é uma casa, como a gente lembrou, o Jairo lembrou, né? Para isso que a gente existe, a casa de debate, a casa de formação, a casa de ideias, e a gente buscando sempre um país mais justo. O Brasil é campeão mundial de desigualdade, de distribuição de renda, né? Então, acho que isso é uma coisa que afeta muitíssimo, e quanto melhor distribuída a renda, né? Mais consumidores teremos e mais paz social e mais uma série de benefícios. E, enfim, deixar aberto aqui esse debate para novas ideias, né? Enfim, para que a gente possa juntos formular coisas e, quem sabe, Roriz, como a gente conversou no informal antes, chegar a uma formulação de alguma coisa concisa, objetiva e que a gente possa fazer chegar nos futuros líderes e governantes do país. O que você acha? Eu acho que o caminho é esse. Tá? Eu também agradeço o convite, agradeço a participação, agradeço as ótimas perguntas que foram feitas, para a gente refletir tudo em cima disso, e me coloco sempre à disposição de vocês para quando estiver debatendo e o que eu puder participar aí, podem contar comigo. Tá? Muito obrigado. Um Obrigado. grande abraço. Um abraço. Obrigado, Até lá. gente.